Olha, eu acho que a coisa mais... O caso Kiss, ele é cheio de dificuldades. Ele é cheio de dificuldades. Quando eu entrei no caso, dia número 2, sabe? 2 dias depois da tragédia, 1 dia depois da tragédia eu fui chamado. 2 dias depois eu estava no hospital em Cruz Alta e falando com o Kiko, algemado na cama. Então foi um momento muito difícil, muito difícil. Ver aquela pessoa destruída ali. Depois eu tive um episódio que eu saí de dentro da boate, foi a primeira e terrível vez que eu fui para o interior da casa, né? Quando eu saí, eu encontrei alguns pais ali, algumas pessoas na rua, a gente teve um diálogo ali, até isso foi filmado e tal. Foi muito difícil aquele momento, muito difícil. Eu tive na véspera do julgamento, eu tive uma sensação de tontura, de mal-estar, assim, pela tensão e pela... que eu fiquei com medo que isso fosse mal interpretado, que eu pudesse, porque a discussão na época é que eu estava tentando adiar esse júri ou não realizar, o que é absolutamente falso. E eu me senti mal, pensei, nossa, agora isso, não, vão achar que eu tô... fiquei mais tenso ainda, né? Eu devia de me acalmar. Quando o júri efetivamente começou, eu estava com muito medo, muito medo. Estava com medo de não praticar a comunicação não violenta que eu prego, sabe? De não conseguir ser técnico, que é outra coisa que eu prego. De me atrapalhar com a tecnologia, a gente tinha muita tecnologia ali investida. De não conseguir ser esse advogado criminalista que eu digo que, né, que é um cara que pratica a advocacia de uma maneira artesanal. Eu estava com muito medo de falhar. Pô, tu prega tudo isso, fala tudo isso aí nos teus cursos, nas tuas palestras e tal, e aí chega na hora e não consegue fazer, né? E aí um dos piores momentos foi levar o Elisandro para a cadeia quando foi determinada a prisão. A gente conseguiu o habeas corpus preventivo, a Câmara concedeu a liberdade, né, no habeas corpus em caráter definitivo, mas aquela liminar do Fux determinou a prisão, então acabou que por um ato, na minha opinião, por um ato, enfim, ignominioso, assim, não tem nome o que o Ministério Público do Rio Grande do Sul fez aquela vez. Deu um salto pelas instâncias, foi lá no Fux pedir para ele como presidente, sabendo que ele é um sujeito que tinha uma posição manifestamente contrária aos réus e tal. Ele foi lá no Fux e pediu, não permite que o habeas corpus, o remédio da liberdade, o remédio da democracia, o remédio jurídico mais importante do Estado Democrático de Direito. O Ministério Público foi lá, num caso específico, para réus que não ofereciam perigo nenhum para ninguém, foi lá no Fux derrubar uma decisão de uma Câmara Criminal, de um desembargador de uma Câmara Criminal. Isso foi horrível, horrível, esse gosto ruim na garganta, porque é isso, né? Que daí, ao fim e ao cabo, é isso. É o problema da burla. Porque tu ganhar jogando lá o jogo direitinho, né, é uma coisa. Agora, esses caminhos, né, que acabam levando para a condenação, isso é o que mata o advogado criminalista. Eu sempre digo, tu quer um advogado criminalista quieto, conformado, que trabalha sem reclamar, sem gritar, sem fazer nada, ele vai no fluxo do processo, ele vai no flow. Tu quer isso? Respeita a regra. A gente só briga, só fica inconformado, a gente só, nós só nos insurgimos quando a regra é violada. E foi o que aconteceu com o julgamento, com todas aquelas nulidades, né? A Câmara o que disse? A Câmara disse: independente se os réus são culpados ou inocentes, nós precisamos dar um julgamento justo para essa gente. E o que aconteceu foi que os sorteios, os quesitos, aquela reunião secreta do juiz com os jurados, que tudo isso aí prejudicou a ideia de um julgamento justo. E aí anularam.
Só que agora está lá o STJ com essa questão, né? Se vai manter ou não a anulação. E qual que é a tua opinião a respeito desse prosseguimento? Se vai ocorrer novamente? E se tu já está te preparando para uma eventual continuação? Esse negócio do preparado é uma coisa interessante. Né? Tu está preparado para esse processo? É um processo que ele vai ocupar 1/3 da minha advocacia. 10 anos de... Eu vou para 30 anos de advocacia. 1/3 foi esse processo. Que loucura. E é a questão do estar preparado, né? Estar pronto. Eu tenho um chavão, né? uma chamada nossa muito forte lá na escola, que é em busca do júri perfeito. Sabe qual é o júri perfeito? É o próximo. Tu aprende tudo porque tu testa, porque tu acerta, porque tu erra, Quando tu vai pro próximo, tu vai melhor sempre pro próximo. Mas preparado a gente nunca tá. Eu nunca tô. Eu falo do estado de júri, né? Eu tenho eu tenho um contraponto aí com alguns colegas que dizem que isso talvez seja uma fraqueza minha, assim, porque, pô, a gente é mais velho, a gente é mais sábio, a gente já fez todos os júris, isso é uma bobagem, como é que é isso e tal. Meu amigo, eu não sei se talvez não seja um mecanismo de defesa, assim, né? O dia que eu dessensibilizar, o dia que eu não me importar, que eu for lá e tô tranquilo, tô calmo, não tô sentindo nada e tal, eu sempre procuro, eu não quero que isso aconteça. Eu quero frio na barriga, nervosismo, né? Enfim, isso me põe num estado de alerta, eu fico mais ligado nas coisas, os argumentos ficam mais vivos, mais à mão, sabe? Eu fico todo mais pronto para o imponderável, mas é sempre imponderável, né? É sempre o surpreendente. Não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer no caso Kiss. Não sei. Mas eu vou enfrentar aquilo que vier. Eu tenho uma dor muito grande, porque o meu cliente tem 2 filhinhas pequenas, e eu te disse, uma das coisas difíceis foi levar ele para a cadeia depois da liminar do Fux. Eu peguei ele, botei no carro, ele se despediu das filhas. Ele estava indo buscar as filhas no colégio, final da tarde, e ele teve que, ao buscar as filhas, ele teve que explicar para elas o que estava acontecendo, né? 2 pitoquinhas lindas, assim, e aí explicou, enfim, e a próxima vez que ele as viu foi muitos dias depois, elas passando por aquelas triagens, por toda aquela coisa difícil para entrar na cadeia e ver o pai preso, né? Então são crianças pequenas em casa arrumando a sacolinha das comidinhas que pode entrar no presídio, o que não pode, Então isso é uma coisa que dói muito, sabe? Sobretudo num caso como esse, né, em que a condenação é uma condenação absurda, mais de 20 anos de pena por um fato que de maneira alguma pode ser considerado dolo eventual. Maneira alguma. Nunca ele aceitou resultado nenhum. O sujeito perdeu tudo, perdeu pessoas que ele amava, perdeu clientes, perdeu patrimônio, perdeu a paz de viver, perdeu a própria vida, né? Hoje ele vive aos trancos e barrancos, enfim. Sobrevive, digamos assim. As pessoas dizem, mas devia ter morrido naquele incêndio. Realmente, ele podia ter morrido. Ele entrou lá para salvar a gente. Podia ter morrido. A mulher dele podia ter morrido. Isso prova que não é dolo, né? Esse é o canal de cortes do Olhos Papo, então te inscreve para não perder nada, nenhum detalhe. Vai também no nosso canal principal, que os episódios estão completos por lá. Valeu!